A nossa aula de hoje é sobre balanço de pagamentos. A gente vai fazer uma comparação de forma bastante simplificada para que a gente possa compreender o que seria esse balanço de pagamentos. Então, pensando no seguinte, nós temos, por exemplo, na nossa casa, as nossas contas, a pagar e temos nosso salário. Então, a gente recebe o salário e aí a gente tem que gastar, com transporte, alimentação, moradia, saúde, o que for. Então, a gente poderia criar, por exemplo, uma contabilidade para que a gente pudesse registrar tanto as nossas entradas de recurso quanto as saídas de recurso que a gente tem. De uma forma bastante simplificada, é isso que o balanço de pagamentos faz, só que para o país. E aí tem uma disciplina na economia chamada contabilidade social, que é uma disciplina na qual a gente estuda o balanço de pagamentos com um pouco mais de profundidade. Aqui, para o nosso conteúdo da disciplina, a gente vai ver as contas básicas do balanço de pagamentos e ver por que o balanço de pagamentos é importante se tornar uma conta superavitária no país, porque afinal de contas, se eu tenho um balanço de pagamentos deficitário, isso quer dizer que o país não conseguiu cumprir as suas dívidas, ele tem mais contas a pagar do que receber e isso faz com que o país fique endividado. Ok? Então, o balanço de pagamentos deficitário torna o país mais endividado. E aí, obviamente, que a ideia é que o balanço de pagamentos seja superavitário e aí a gente vai ver um pouco a relação de algumas variáveis econômicas aqui, especialmente juros e câmbio, como formas de manter esse balanço de pagamentos superavitário, ok? Bom, o balanço de pagamentos, ele registra uma série de questões para o país. Então, ele vai registrar as transações com bens, mercadorias, as transações de serviços, as transações com capitais físicos, por exemplo, investimento direto estrangeiro, transições com capitais financeiros, ou seja, capitais especulativos, empréstimos. Então, dentro do balanço de pagamentos, a gente vai ter o registro de entradas e saídas relacionadas a cada uma dessas transações, com bens, serviços, capitais físicos e capitais financeiros, ok? Para isso, o balanço de pagamento tem algumas contas. A primeira conta aqui, a gente chama de balanço de transações correntes. Na verdade, a conta de transações correntes, também chamada assim, conta de transações correntes, ela é uma conta que nela, ela é subdividida em 3 outras contas. A primeira conta que faz parte aqui das transações correntes é a balança comercial. E aí na balança comercial eu tenho o registro das exportações, que são uma conta positiva, então porque quando eu exporto eu recebo dinheiro de fora, de outros países. E tem a parte dos gastos, que são as importações. Então toda vez que eu importo eu mando dinheiro para fora do país, ok? Então, isso é um exemplo de como uma das contas funciona. Então, quando eu tenho mais exportações do que importações, eu tenho superávit na minha balança comercial, que é uma das contas que compõe a grande conta de transações correntes, ok? Então, toda vez que eu tenho superávit, quer dizer o quê? Que entrou mais dinheiro do que saiu dinheiro dessa conta, certo? A segunda conta que compõe a grande conta de transações correntes é chamada de balanço de serviços. Nela são registrados todos os serviços pagos ou recebidos pelo Brasil. O que são esses serviços? São fretes, seguros, juros, assistência técnica, viagens internacionais, remessas de lucros, ok? Então, por exemplo, quando as empresas aqui no Brasil, elas enviam lucros obtidos aqui no Brasil para fora, eu estou tendo uma saída de dinheiro do meu balanço de serviços. E por fim, tem uma conta mais incipiente, que é chamada de transferências unilaterais, que também compõe a grande conta de transações correntes, que é uma conta de donativos em mercadorias ou em divisas, com dinheiro enviado, como dinheiro, por exemplo, enviado pelos japoneses que moram fora e enviam esse dinheiro para o Brasil, ou, por exemplo, pessoas que moram nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, que trabalham e, por exemplo, mandam recursos financeiros para os parentes que moram aqui no Brasil. Então, essa é a primeira grande conta do balanço de pagamentos, formado pela balança comercial, balanço de serviços e transferências unilaterais.
O balanço das transações correntes, ele tem um saldo, quando ele tem um saldo negativo, ele vai implicar no aumento de endividamento externo em termos financeiros. E quando ele tem um saldo positivo, ele indica que enviamos mais bens e serviços para o exterior do que recebemos. Se a gente enviou mais bens e serviços, quer dizer que a gente recebeu mais dinheiro, né, do que pagou. Então, ele fica com um saldo positivo, ok? A nossa segunda grande conta do balanço de pagamentos é o que a gente chama de balança de capital. A balança de capital ou conta de capital, né, a grande conta de capital, envolve transações que produzem variações no ativo e passivo externo do país e modificam sua posição devedora ou credora perante o resto do mundo. Essa balança de capital ela é composta por duas contas. A conta capital, que se refere a transferências unilaterais de ativos fixos, não financeiros, transferências de patrimônio ou cessão de patentes ou marcas, e uma conta financeira, que são as transações que envolvem os ativos financeiros, que é dividida em investimentos diretos, que se refere ao setor produtivo, e investimento em carteira, que diz respeito a aplicações no mercado financeiro, ok? Então, recordando aqui, eu tenho a conta de transações correntes. A conta de transações correntes é formada pela balança comercial, balança de serviços e transferências unilaterais. Qual é a conta de maior expressividade aqui dentro da conta de transações correntes? A balança comercial, no caso do Brasil. E a gente tem a segunda grande conta, que é a balança de capital, que é formada pela conta de capital e a conta financeira, ok? Bom, então o balanço de pagamentos, ele é composto pelo balanço de transações correntes, mais BK aqui a gente chama de balança de capitais, ok? Assim, se há déficit no balanço de pagamentos, houve um aumento na dívida externa naquele valor. Se há superávit no balanço de pagamentos, houve diminuição da dívida naquela soma, ok? Aqui, só para a gente ter uma ideia, são dados relativamente antigos, nem sempre a gente consegue esses dados muito atualizados, mas a intenção não é manter os valores para que vocês tenham especificidade sobre os valores, mas mais para vocês saberem mais ou menos como caminham cada uma dessas contas, né, qual é a distribuição delas no caso do nosso balanço de pagamentos, pensando que aqui esses valores de 2013 e 2014 estão em milhões de dólares, ok? Então, ó, a gente falou, né, que a gente tem uma grande conta chamada transações correntes. Nessa grande conta eu tenho a balança comercial, que é formada pelas exportações e pelas importações. Eu tenho a conta de serviços, que é formado por serviços e rendas, e tenho as transferências unilaterais. Então, ó, percebam como foi em 2013, né? A minha balança comercial teve um saldo positivo, um superávit de 2 milhões, aproximadamente de 2 milhões e 400 mil dólares, não é isso? Por quê? Porque eu tive aqui, né, exportações, então entrou no país 242 milhões de dólares, derivado das exportações, e a gente mandou para fora do país com importações 239 milhões de dólares, ok? Então, se eu faço exportações menos importação, eu tenho um saldo positivo da balança comercial, ok? Bom, na conta de serviços e rendas, eu tenho tanto serviços quanto rendas com saldo negativo, ok? Então, serviços negativo, renda negativo, se eu somo isso aqui, eu tenho um resultado negativo na minha conta de serviços. E eu tenho as transferências unilaterais, que tem um saldo positivo aqui de 3 milhões de dólares, ok? Então, o que eu tenho aqui? Se eu considero, né, o resultado da minha balança comercial, o resultado da conta de serviços e o resultado das transferências, se eu somo esses três valores, eu tenho que em 2013 eu tive um déficit na minha conta grande aqui de transações correntes de 81 milhões de dólares. Então, isso quer dizer o quê? Que o Brasil, se eu for considerar apenas a conta de transações correntes, a grande conta de transações correntes, a gente, no final de 2013, devia 81 milhões de dólares, ok? Bom, aí a gente tem a segunda grande conta, que é a conta capital e financeira, ok? Aqui na conta de capital e financeira, eu tenho investimento direto, com valor de 67 milhões de dólares,
E aí tem outros valores que não apareceram aqui, né, na minha tabela, esses outros valores foram omitidos, mas que fizeram com que o resultado da minha conta de capital e financeira fosse de 74 milhões de dólares. E aí aqui tem o registro de erros e omissões, que são dados aí do processo, da contabilidade, e aí eu tenho um saldo do meu balanço de pagamentos para 2013 de menos 5 milhões de dólares, ou seja, no ano de 2013 o Brasil fechou a conta do balanço de pagamentos devendo 5 milhões de dólares, ok? Por quê? Porque eu vou pegar aqui, né, o 74 mil, o 81 mil negativo, e aí eu tenho aqui um resultado negativo de quase 6 milhões de dólares. Em 2014, a gente tem uma piora nas transações correntes. Por que aconteceu essa piora nas transações correntes? Vamos comparar os dados. Ó. A minha balança comercial, que tinha sido superavitária em 2013, ela foi deficitária em 2014. Por que isso aconteceu? Primeiro, porque a gente exportou menos, né? Percebam aqui que a gente exportou menos. E a gente também importou menos, só que a minha exportação cai mais do que a queda das minhas importações. Então, isso faz com que eu tenha um saldo na balança comercial que é negativo. Aqui, serviços e rendas, a minha dívida aumentou ainda mais, especialmente pelo aumento da dívida aqui na área de serviços. E apesar da minha conta de capital e financeira ter crescido bastante, né, eu tenho aqui um valor que consegue superar aqui o valor das minhas transações correntes, que era negativo, e aí com isso eu consigo ter um saldo positivo no meu balanço de pagamentos de 10 milhões de dólares. Então, no ano de 2014, eu consigo ter um saldo positivo, então não fechei o ano de 2014 devendo mais, né? Porque a minha conta financeira aqui, ela acabou superando o déficit na minha conta de transações correntes, ok? Então, isso aqui são apenas alguns dados. Em geral, a gente tem duas grandes contas que seguram o balanço de pagamentos no Brasil. A conta da balança comercial, que tende historicamente a ser positiva, fora em alguns períodos bem extremos, a gente vai ver o comportamento dessa conta em alguns períodos, e a conta financeira. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, esse dado também não vai até o período mais recente, vai só até 2013. E aí, apesar de ter uma defasagem de 7 anos, eu achei bem interessante, porque na verdade esses dados consolidados assim bonitinhos, eles não são encontrados de uma forma muito simples, sabe? E aí tem aqui por mandato de presidente, eu achei interessante a gente pegar para a gente dar uma olhada, porque isso aqui dá para a gente olhar para isso e observar, fazer uma relação de quais eram as políticas que foram adotadas por cada presidente, né? Dentro das variáveis econômicas que a gente já viu aqui até agora. Então aqui, ó, percebam que de 95 a 2013, os piores déficits aqui na grande conta de transações correntes, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, ok? Eu tenho um grande déficit na conta de transações correntes, por quê, gente? Basicamente, um dos grandes motivos é justamente a definição do câmbio, no qual R$1 valia $1. Então, se eu tenho R$1 valendo $1, a gente vai ver no próximo gráfico que a minha balança comercial ficou extremamente deficitária, porque eu passei a importar muito mais do que exportar. Né? Foi o grande período de entrada de produtos internacionais no Brasil, junto com a política cambial de $1 para R$1, o governo estabeleceu uma série de medidas de abertura econômica, né? A partir do Plano Real. Na verdade, essa abertura ela já começa anterior no governo Itamar Franco, até um pouco antes no governo Collor, né? O processo de globalização, de internacionalização da economia começa nesse período. E aí aqui a gente tem as transações correntes com resultado muito ruim, justamente porque a nossa moeda estando muito valorizada, eu tenho um déficit na balança comercial, que é uma das contas que compõem a conta de transações correntes bastante considerável. Bom, a partir do governo Lula, a conta de transações correntes ela passa a ser positiva, né, pelo menos no começo do mandato, e aí depois ela volta a se tornar uma conta negativa aqui
do começo até 2013 aqui no governo Dilma. Aqui, alguns fatores explicam essa questão. 2007, percebam que a gente tem uma diferença, uma queda brusca aqui de 2006 para 2007 e que se torna uma queda, né, e que faz com que esse número se torne negativo em 2008. Na verdade, aqui 2007 e 2008 a gente tem configurado uma grande crise internacional, que é também chamada de crise dos alimentos, que afetou de forma considerável o comércio internacional. Então, isso também nos prejudicou aqui nesse momento. E aí, depois, todo o processo de instabilidade política e de indefinição de medidas que pudessem, né, contribuir de forma positiva aqui para que eu tivesse valores melhores aqui na minha conta de transações correntes. Lembrando, gente, que aqui esses valores eles não estão em valores absolutos, né? Esse gráfico aqui, essa tabela com esses valores que eu apresentei para vocês, tá com o valor em milhões de dólares, percebam, ok? Nesse gráfico aqui, eu estou com o valor das transações correntes em relação à porcentagem do PIB, ok? Então, aqui não estou com valores absolutos, eu estou com a porcentagem em relação ao PIB aqui para avaliar como é que foi o saldo das transações correntes. Aqui é o que eu falei, né, o que justifica uma balança de transações correntes tão ruim no governo Fernando Henrique? Principalmente o saldo na balança comercial. E aí aqui vocês vão ver, né, esse saldo está em bilhões de dólares. E aí a gente tem, a partir de 94, quando aqui no mês de 94 a gente tem estabelecido $1 para R$1, as nossas exportações caem muito e as nossas importações sobem muito, que faz com que a gente tenha uma balança comercial extremamente deficitária. A balança comercial, ela tem resultados bastante positivos aqui, né, até 2006, que eu comentei com vocês, e ela começa a cair em 2007, e aí depois desse período, a gente tem um processo que eu comentei da crise dos alimentos aqui 2007, 2008, e aí a economia mundial entra em relativa recessão, né, não é uma especificidade da nossa economia, né, final aqui da década de 2010 aqui para frente, as economias estão todas relativamente estagnadas, fora um caso ou outro, tipo China, que continua crescendo, mas que ainda assim, na última década, começa a crescer bem menos do que vinha em anos anteriores, né? Então, a gente tem aí, que a gente já até comentou, as diversas economias estabelecendo taxas de juros praticamente com valor, né, de zero, algumas economias inclusive estabelecendo taxas de juros negativas para ver se conseguem retomar o crescimento econômico. E aí, um dos impactos nisso é justamente no saldo da balança comercial, né? Porque se a economia toda está relativamente parada, isso faz com que os países também comprem menos internacionalmente, ok? Aqui a gente tem o saldo da conta financeira de capital do balanço de pagamentos no governo Fernando Henrique, governo Lula e governo Dilma, né? O que a gente tem aqui? A gente tem uma conta que é relativamente positiva no governo Fernando Henrique. Por que essa conta é positiva aqui? Porque o governo Fernando Henrique, uma outra estratégia do governo Fernando Henrique, inclusive para poder atrair dólares, para poder manter o real valorizado, foi uma taxa de juros alta, né? Eu tenho no começo do governo Fernando Henrique uma taxa de juros anual que chega a quase 40% ao ano. Então, essa taxa de juros consegue atrair capital e esse capital que vem de fora, ele é registrado aqui nessa conta financeira de capital. Então, é por isso que eu consigo ter um superávit aqui na conta financeira de capital. Então, o que eu tenho? Eu tenho um câmbio muito valorizado, que faz com que a minha balança comercial seja extremamente negativa, mas para manter o real valendo $1, né, para tentar, lembrando aqui que o objetivo era combater a inflação. Então, eu ponho R$1 valendo $1 para estimular a entrada de produtos importados, para que os empresários aqui sejam forçados a reduzir os preços, né, acabar com a inflação. Só que isso, por um lado, acaba com a minha balança comercial, e aí para eu conseguir garantir a entrada de dólares nesse mercado, eu aumento a taxa de juros, porque aí vai entrar dinheiro no mercado financeiro.
E aí esse dinheiro que entra no mercado financeiro, ele acaba tendo dois papéis. Ele consegue segurar a taxa de câmbio em 1 para 1 até certo ponto, e aí aqui o governo também vai ter outras medidas como gastar as reservas do país. E, além disso, ele consegue contribuir para que a gente não tenha um balanço de pagamentos tão desastroso no período. Porque se eu tenho uma balança comercial muito negativa, e ela é uma das principais contas aqui, né, na minha conta de transações correntes, eu preciso ter alguma coisa que compense. E aí o que vai, pelo menos em parte, compensar aqui no governo Fernando Henrique, vai ser o balanço da conta financeira e de capital, ok? Bom, no governo Lula, a gente tem aqui, né, uma queda aqui na conta financeira. Isso tem muito a ver com as expectativas dos empresários, porque a grande expectativa quando Lula foi eleito era de que a gente tinha taxas de juros muito altas e que essa taxa de juros fosse reduzida, né? Então isso já amedronta um pouco o capital financeiro que está no país. E a outra questão, eles temiam muito que o governo do Lula fosse extremamente de esquerda, né? E que ele adotasse medidas, por exemplo, como controle de capitais e outras coisas desse tipo. Então isso afugentou até certo ponto o dinheiro aqui, né, de fora no governo Lula. Só que em compensação, com o tempo, o governo Lula foi indicando, né, através de uma série de medidas que não pretendia ser um governo tão de esquerda assim, que não pretendia ser tão drástico assim, que não pretendia baixar a taxa de juros de uma hora para outra, nem estabelecer um controle de capitais, como muitos que elegeram ele gostaria que tivesse sido feito. E aí o mercado ganhou confiança de novo, e aí o mercado financeiro aqui volta a crescer, né, com a estabilidade aqui política e o reconhecimento de que o governo, ele era um governo relativamente confiável, né? E aí aqui, esse cenário aqui da conta financeira, ele tem uma contribuição muito grande já desse período de recessão internacional que eu comentei, na qual os países todos já estavam com taxas de juros muito ruins. Então, por mais que a nossa taxa de juros não fosse a mesma lá do governo Fernando Henrique, a nossa taxa de juros ainda era uma taxa de juros bastante atraente para que esse dinheiro entrasse aqui na conta financeira do nosso balanço de pagamentos. Aí aqui, para a gente fechar essa parte de balanço de pagamentos, eu coloquei, para quem quiser saber mais, né, sobre dívida pública, tem esses dois artigos aqui, Verdades e Mentiras sobre a Dívida e Mito do Descontrole da Dívida Pública. Por quê, gente? Porque, na verdade, quando a gente fala de balanço de pagamentos, vou retomar aqui, quando o balanço de pagamentos ele é deficitário, ele gera dívida, né? E muito se fala sobre a dívida pública, sobre, por exemplo, a necessidade de aumentar o tempo de trabalho do trabalhador porque tem que cortar custos com a Previdência por conta da dívida pública. O governo tem que gastar menos por conta da dívida pública. E esses dois artigos, eu não vou entrar aqui nessa discussão, né? Mas são artigos interessantes que explicam um pouco o que compõe essa dívida pública e até que ponto esses cortes, né, que acabam gerando desdobramentos muito negativos sobre o crescimento da demanda agregada, não são medidas de fato eficientes aqui para resolver essa questão da dívida pública, né? A dívida pública ela é composta de algumas questões que o governo não tem interesse em mexer, mas que se mexesse teria muito mais resultado do que, por exemplo, não reajustar salário mínimo, ou fazer as pessoas trabalharem até os 150 anos, ou cortar gastos, né, com educação e outras coisas desse tipo, que justificam, por exemplo, a PEC de corte dos gastos, né, que a gente vivenciou aí recentemente, e todo esse contexto de discurso de que o governo gasta muito e que é preciso cortar gastos por conta da dívida pública. Eu sugiro que vocês leiam os dois artigos, são artigos interessantes que valem a pena, ok?